Capítulo 3, parte 1. Ela precisava de tempo. Tempo para pensar. Tempo para planejar o seu próximo movimento. Não suportava voltar para casa despojada, e por isso foi hospedar-se num pequeno hotel na Magazine Street, longe do bairro francês, onde o carnaval desvairado ainda continuava. Não tinha bagagem e o desconfiado recepcionista disse: terá de pagar adiantado, são $40 pela noite. Trace telefonou do quarto para Charles Desmond, a fim de comunicar-lhe que não poderia trabalhar por alguns dias. Ele disfarçou a irritação pela inconveniência e disse a Trace: não se preocupe, arrumarei alguém para ficar no seu lugar até voltar. Desmond esperava que ela se lembrasse de contar a Charles Stanhope como ele fora compreensivo e prestativo. O telefonema seguinte de Trace foi para Charles. Charles, querido. Onde diabo você está, Trace? Mamãe tentou encontrá-la durante toda a manhã. Ela queria almoçar hoje com você. As duas têm muitas coisas para combinar. Desculpe, querido. Estou em Nova Orleans. Você está onde? O que foi fazer em Nova Orleans? Minha mãe morreu. A palavra quase ficou presa na garganta de Trace. Oh. O tom de voz de Charles mudou no mesmo instante. Sinto muito, Trace. Deve ter sido muito súbito. Ela não era bastante jovem? Ela era muito jovem, pensou Trace, desesperada. Em voz alta, ela disse, era assim. O que aconteceu? Você está bem? Por algum motivo, Trace não podia contar a Charles que fora suicídio. Queria ansiosamente contar toda a história terrível do que haviam feito com sua mãe. Mas se conteve. O problema é meu, pensou ela, não posso descarregar meu fardo em Charles. Não se preocupe, querido, estou bem. Quer que eu vá até aí, Trace? Não, obrigada. Posso cuidar de tudo. Enterrarei mamãe amanhã. E estarei de volta a Filadélfia na segunda-feira. Depois de desligar, ela estendeu-se na cama do hotel. Os pensamentos à deriva. Pôs-se a contar as placas acústicas no teto. 1, 2, 3, Romano. 4, 5, Joe Romano. 6, 7, ele pagaria. Ela não tinha qualquer plano. Sabia apenas que não permitiria que Joe Romano escapasse impune ao que fizera, que encontraria algum meio de fazê-lo pagar. Trace deixou o hotel ao final da tarde e seguiu a pé pela Canal Street, até encontrar uma loja de penhores. Um homem de aspecto cansado, usando uma antiquada pala verde, estava sentado num guichê por trás do balcão. O que deseja? Eu quero comprar um revólver. De que tipo? Sabe como é? Apenas um revólver. Quero um 32, um 45, Trace nunca empunhara uma arma. Um 32 servirá. Tenho aqui um excelente Smith Wesson, calibre 32 por $229. Tenho também um Charter Arms 32 por $159. Trace não trouxera muito dinheiro na viagem. Não tem alguma coisa mais barata? Ele deu de ombros. O mais barato é um bodoque, dona, mas podemos fazer uma coisa. Eu lhe venderei o 32 por $150 e ofereço de brinde uma caixa de balas. Está bem. Trace observou enquanto o homem se deslocava para um arsenal sobre uma mesa mais atrás e selecionava um revólver. Ele levou-o para o balcão. Sabe como usá-lo? Sei, basta puxar o gatilho. O homem soltou um grunhido. Quer que eu lhe ensine a carregar? Ela já ia dizer que não precisava, que não tencionava usar o revólver, que queria apenas assustar alguém. Mas compreendeu como isso pareceria absurdo. Quero sim, por favor. Trace observou enquanto ele inseria as balas. Obrigada. Ela abriu a bolsa e contou o dinheiro. Precisaria de seu nome e endereço para o registro policial. Era uma coisa que não ocorrera a Trace. Ameaçar Joe Romano com um revólver era um ato criminoso. Mas ele é o criminoso, e não eu.
A pala verde dava aos olhos do homem uma impressão lúgubre, enquanto observava Trace. Nome? Smith. Joan Smith. Ele fez uma anotação num cartão. Endereço? Dalman Road. Dalman Road 32. Sem levantar os olhos, ele comentou: não existe Dalman Road 32. Seria no meio do rio. Vamos passar para 25. Ele estendeu o recibo para Trace. Ela assinou Joan Smith. Isso é tudo? É sim. Cuidadosamente, ele empurrou o revólver pelo guichê. Trace fitou-o, imóvel por um instante. Depois pegou-o e guardou na bolsa. Virou-se e deixou a loja apressadamente. Ei, dona! Gritou o homem, enquanto ela se afastava. Não esqueça que a arma está carregada. A Jackson Square fica no coração do bairro francês, com a bela Catedral de Saint-Louis, dominando-a como uma bênção. As casas antigas e aprazíveis da praça ficam ao abrigo do tráfego intenso, por sebes altas e graciosas magnólias. Joe Romano vivia numa dessas casas. Trace esperou até o anoitecer para partir. O carnaval deslocara-se para Chartres Street. À distância, ela podia ouvir o som do pandemônio em que fora engolfada anteriormente. Trace parou nas sombras, observando a casa, consciente do peso do revólver em sua bolsa. O plano que elaborara era simples. Tentaria argumentar com Joe Romano, pediria que limpasse o nome da mãe. Se ele recusasse, iria ameaçá-lo com um revólver, obrigá-lo a escrever uma confissão. E a levaria para o tenente Miller, que prenderia Romano, resguardando assim o nome da mãe. Desejava desesperadamente que Charles estivesse ali a seu lado, mas sabia que era melhor cuidar de tudo sozinha. Tinha de deixar Charles de fora daquilo. Contaria a ele depois, que tudo terminasse, com Joe Romano atrás das grades, que era o lugar a que ele pertencia. Um pedestre se aproximava. Trace esperou até que ele se afastasse e a rua ficasse completamente deserta. Ela subiu os degraus da casa e tocou a campainha. Ninguém atendeu. Ele está provavelmente num dos bailes particulares oferecidos durante o Mardi Gras. Mas posso esperar, pensou Tracy. Posso esperar até que ele volte para casa. Subitamente a luz da varanda foi acesa, a porta se abriu e um homem apareceu. Sua aparência foi uma surpresa para Tracy. Ela imaginara um gangster de aspecto sinistro, o mal estampado no rosto. Em vez disso, deparava-se com um homem atraente e simpático, que poderia facilmente ser tomado por um professor universitário. Sua voz era baixa e amistosa. Olá, em que posso ajudá-la? Você é Joseph Romano? A voz de Tracy estava trêmula. O próprio. O que deseja? Ele tinha um comportamento insinuante e agradável. Não é de admirar que minha mãe se tenha deixado enganar por esse homem, pensou Tracy. Eu gostaria de lhe falar, Sr. Romano. Ele contemplou-a por um momento de alto a baixo. Claro, entre, por favor. Tracy acompanhou a uma sala de estar cheia de móveis antigos, bonitos e lustrosos. Joseph Romano vivia muito bem, à custa do dinheiro de minha mãe, pensou Tracy amargurada. Eu ia me servir de um drink. O que deseja tomar? Nada. Ele fitou-a com uma expressão curiosa. Sobre o que deseja me falar, senhorita? Tracy Whitney. Sou a filha de Doris Whitney. Romano fitou-a impassível por um momento. E depois uma expressão de reconhecimento aflorou em seu rosto. Ah, sim. Soube o que aconteceu com sua mãe. Uma coisa lamentável. Uma coisa lamentável. Ele causara a morte de sua mãe e esse era o único comentário que tinha a fazer. Sr. Romano, o promotor distrital acha que minha mãe foi culpada de fraude, mas sabe que isso não é verdade. E quero que me ajude a limpar o nome dela. Ele soltou uma risada. Nunca falo de negócios durante o Mardi Gras. É contra a minha religião. Romano foi até o bar e começou a servir 2 drinks. Creio que se sentirá melhor depois que tomar um drink. Ele não lhe deixava opção. Tracy abriu a bolsa e tirou o revólver e apontou para ele.
Eu lhe direi o que fará com que eu me sinta melhor, Sr. Romano. Obrigado a confessar o que exatamente fez a minha mãe. Joseph Romano virou-se e viu a arma. É melhor guardar isso, senhorita Whitney. Pode disparar. E vai mesmo disparar, se não fizer exatamente o que eu mandar. Escreverá como saqueou a companhia, levando-a à falência e causando o suicídio de minha mãe. Ele a observava atentamente agora, uma expressão cautelosa nos olhos escuros. E se eu recusar? Então eu vou matá-lo. Tracy podia sentir o revólver tremendo em sua mão. Não me parece uma assassina, senhorita Whitney. Ele se aproximava dela agora com o copo na mão. A voz era suave e sincera. Nada tive a ver com a morte de sua mãe e pode estar certa de que eu... Ele jogou o drink no rosto de Tracy. Ela sentiu a ardência do álcool em seus olhos. E um instante depois a arma foi derrubada de sua mão. Sua velha me escondeu uma coisa, disse Joe Romano. Ela não me contou que tinha uma filha tão bonita. Ele a segurava, imobilizando-lhe os braços. Tracy não podia ver nada e sentia-se apavorada. Tentou se desvencilhar, mas ele a encostou numa parede, comprimindo-se contra seu corpo. Tem coragem, boneca. Gosto disso. A voz dele soava rouca. Tracy podia sentir o seu corpo ardente contra o dela. Tentava novamente se desvencilhar, mas estava impotente em seu aperto. Veio aqui por um pouco de excitamento, hein? Pois é, o Joe vai lhe dar. Ela tentou gritar, mas a voz saiu sufocada. Largue-me! Ele rasgou-lhe a blusa, sussurrando. Lute comigo, boneca, eu gosto disso. Largue-me! Romano apertou-a com mais força ainda, machucando-a. Tracy sentiu que estava sendo forçada para o chão. Ele se achava agora montado por cima dela, o corpo pesado a comprimi-la. Tracy tateou às cegas, os dedos encontraram o revólver. Agarrou-o e houve uma explosão súbita, estrondosa. Oh, Deus! Exclamou Romano. A pressão dele relaxou de repente. Através de uma névoa vermelha, Tracy observou horrorizada, enquanto ele saía de cima dela, arriando no chão, as mãos comprimindo o lado. Você atirou em mim! Você atirou em mim! Tracy estava paralisada, incapaz de se mexer. Sentiu que ia vomitar. Os olhos se achavam cegos pela dor intensa. Conseguiu se levantar, virou-se e cambaleou para uma porta no outro lado da sala. Abriu-a. Era um banheiro. Ela foi até a pia, encheu-a de água fria, molhou os olhos até que a dor começou a se desvanecer e a visão clareou. Contemplou-se no espelho por cima da pia. Os olhos estavam injetados, com um aspecto horrível. Santo Deus, acabei de matar um homem. Ela voltou correndo à sala. Joe Romano estava caído no chão, o sangue se espalhando sobre o tapete branco. Tracy parou ao lado, o rosto muito pálido. Sinto muito, murmurou ela atordoada. Eu não tinha intenção. Ambulância. A respiração de Romano era entrecortada. Tracy correu para o telefone na mesa e discou para a telefonista. A voz saiu estrangulada quando tentou falar. Telefonista, providencie uma ambulância imediatamente. O endereço é Jackson Square 421. Um homem foi baleado. Ela repôs o telefone no gancho e olhou para Joe Romano. Oh, Deus, rezou ela, não deixe que ele morra. Por favor, sabe que eu não tencionava matá-lo. Ela ajoelhou-se ao lado do corpo no chão, a fim de verificar se ele ainda estava vivo. Os olhos se achavam fechados, mas Romano ainda respirava. Uma ambulância está a caminho, murmurou Tracy, e ela fugiu. Fez um esforço para não correr, com medo de atrair a atenção. Fechou o casaco a fim de esconder a blusa rasgada. A 4 quarteirões da casa, tentou parar um táxi. Meia dúzia passaram direto em alta velocidade, cheios de passageiros risonhos e felizes. À distância, Tracy ouviu uma sirene se aproximando. Pouco depois, uma ambulância passou por ela em disparada.
seguindo na direção da casa de Joe Romano. Tenho de sair daqui, pensou Tracy. Um táxi parou à sua frente e descarregou os passageiros. Tracy correu com medo de perdê-lo. Está livre? Depende. Para onde vai? Para o aeroporto. Ela prendeu a respiração. Entre. A caminho do aeroporto, Tracy pensou na ambulância. E se chegassem tarde demais e encontrassem Joe Romano já morto? Ela seria uma assassina. Deixara o revólver na casa, suas impressões digitais lá estavam. Poderia dizer à polícia que Romano tentara estuprá-la e a arma disparara acidentalmente. Mas nunca acreditariam nela. Comprara a arma que estava no chão, ao lado de Joe Romano. Quanto tempo passara? Meia hora? Uma hora? Tinha de sair de Nova Orleans o mais depressa possível. Gostou do carnaval? Perguntou o motorista. Tracy engoliu em seco. Ah, gostei. Ela tirou o espelhinho da bolsa e fez o que era possível para se tornar apresentável. Fora estúpida ao tentar obrigar Joe Romano a confessar. Tudo saíra errado. Como posso dizer a Charles o que aconteceu? Sabia como ele ficaria chocado, mas depois que explicasse, ele compreenderia. Charles saberia o que fazer. Quando o táxi chegou ao aeroporto internacional de Nova Orleans, Tracy pensou: foi somente esta manhã que passei por aqui? Tudo aconteceu num dia apenas? O suicídio da mãe, o horror de ser engolfada pelo carnaval, o homem gritando: você atirou em mim! Quando entrou no terminal, Tracy teve a impressão de que todos a fitavam acusadoramente. É isso que a consciência culpada faz, pensou ela. Gostaria que houvesse algum meio de saber qual era o estado de Joe Romano, mas não tinha a menor ideia do hospital para onde ele fora levado, ou para quem poderia telefonar. Ele vai ficar bom. Charles e eu voltaremos a Nova Orleans para o enterro de mamãe, e Joe Romano se salvará. Ela tentou afastar da mente a visão do homem caído sobre o tapete branco, o sangue manchando de vermelho. Tinha de voltar correndo para casa, para Charles. Tracy foi até o balcão da Delta Airlines. Quer uma passagem de ida para Filadélfia. No próximo voo, por favor. Classe turista. O funcionário consultou o computador. Será o voo 304. Está com sorte, ainda resta um lugar. A que horas o avião parte? Dentro de 20 minutos. Está em cima da hora para embarcar. Ao abrir a bolsa, Tracy sentiu mais do que viu 2 guardas uniformizados se postarem nos seus lados. Um deles disse: Tracy Whitney? O coração dela parou de bater por um instante. Seria estupidez negar-me a identidade. Sou eu. Está presa. Tracy sentiu o aço frio das algemas estalarem em seus pulsos. Tudo estava acontecendo em câmara lenta. Com outra pessoa. Tracy observou-se sendo levada pelo aeroporto, algemada a um dos guardas, as pessoas se virando para olhar. Foi empurrada para o banco traseiro de uma radiopatrulha preta e branca, com uma grade de aço a separá-la do banco da frente. O carro partiu abruptamente, a luz vermelha piscando, a sirene gemendo. Ela se encolheu no banco, tentando tornar-se invisível. Era uma assassina. Joseph Romano morrera, mas fora um acidente. Ela explicaria como acontecera. Tinham de acreditar nela. Tinham de acreditar. A delegacia de polícia para onde Tracy foi levada ficava no distrito de Algiers, na zona oeste de Nova Orleans. Um prédio sombrio e algorento, com uma aparência de desolação. A sala da frente estava apinhada de pessoas de aspecto deprimente. Prostitutas, cafetões, assaltantes e suas vítimas. Tracy foi conduzida à mesa do sargento de plantão. Um dos guardas disse: A mulher Whitney, sargento. Nós a pegamos no aeroporto tentando escapar.
Eu não estava... Tirem as algemas. As algemas foram removidas. Tracy recuperou a voz. Foi um acidente. Eu não tinha a menor intenção de matá-lo. Ele tentou me estuprar e... Você é mesmo Tracy Whitney? Sou sim, eu. Levem-na para a cela. Não, espere um instante, suplicou Tracy. Preciso telefonar para alguém. Eu tenho o direito de dar um telefonema. O sargento soltou um grunhido irônico. Conhece a rotina, hein? Quantas vezes já esteve em cana, meu bem? Nenhuma, esta é... Pode dar um telefonema, 3 minutos. Que número você quer? Tracy estava tão nervosa que não conseguia lembrar o telefone de Charles. Não conseguia sequer recordar o código de área para Filadélfia. Seria 251? Não, o número era outro. Ela agora tremia. Vamos logo, não posso ficar esperando a noite inteira. 215, era isso. 215-555-9301. O sargento discou o número e entregou o telefone para Tracy. Ela podia ouvir a campainha tocando e tocando. Ninguém atendia. Charles tinha de estar em casa. O sargento disse: seu tempo acabou. Ele estendeu a mão para arrancar o telefone de Tracy. Espere, por favor, gritou ela, mas, subitamente, lembrou-se que Charles desligava seu telefone à noite, a fim de não ser incomodado. Ela escutou a campainha por mais um instante e compreendeu que não havia a menor possibilidade de entrar em contato com Charles. O sargento indagou: já acabou? Tracy fitou-o apaticamente e murmurou: já sim. Um guarda em mangas de camisa levou Tracy para uma sala, onde ela foi fichada e lhe tiraram as impressões digitais. Depois foi conduzida por um corredor e trancada numa cela sozinha. Terá uma audiência pela manhã, informou o guarda, afastando-se e deixando-a sozinha. Nada disso estava acontecendo, pensou Tracy. Tudo não passa de um terrível pesadelo. Oh, Deus, por favor, não permita que nada disso seja real. Mas o catre fétido na cela era real. O vaso sanitário sem tampa no canto era real. As barras eram reais. As horas da noite se arrastaram interminavelmente. Se ao menos eu conseguisse entrar em contato com Charles. Precisava dele agora, mais do que já precisara de qualquer outra pessoa em toda a sua vida. Eu deveria ter lhe contado em primeiro lugar. Se o fizesse, nada disso teria acontecido. Às 6 horas da manhã, um guarda entediado trouxe para Tracy um café morno e um mingau de aveia frio. Ela não foi capaz de tocar. O estômago se achava completamente contraído. Uma inspetora veio buscá-la às 9 horas. Está na hora, queridinha. A mulher destrancou a porta da cela. Preciso dar um telefonema, disse Tracy. É muito... Mais tarde. Não vai querer deixar o juiz esperando. Ele é um homem muito mesquinho. Ela acompanhou Tracy por um corredor e através de uma porta que dava para um tribunal. Um juiz idoso presidia o tribunal, a cabeça e as mãos se mantinham em constante movimento, arrancos pequenos e rápidos. À sua frente se encontrava o promotor distrital Ed Tupper, um homem franzino na casa dos 40 anos, cabelos grisalhos ondulados, olhos pretos e frios. Tracy foi levada a uma cadeira e um momento depois o meirinho anunciou: o povo contra Tracy Whitney. Tracy descobriu-se a avançar. O juiz examinava um papel à sua frente, a cabeça balançando para cima e para baixo. Agora era o momento de Tracy explicar a alguém com autoridade o que realmente acontecera. Ela comprimiu as mãos a fim de evitar que tremessem. Meritíssimo, não foi homicídio. Atirei nele, é verdade, mas foi um acidente. Eu só pretendia assustá-lo. Ele tentou me violentar e... O promotor distrital interrompeu-a.
Meritíssimo, não vejo sentido em desperdiçar o tempo neste tribunal. Esta mulher arrombou a casa do senhor Romano, armada com um revólver de calibre 32, roubou um quadro de Renoir no valor de $500.000. Quando o senhor Romano surpreendeu-a em flagrante, ela alvejou a sangue frio e deixou-o como morto. Tracy sentiu que o sangue se esvaía de seu rosto. Mas do que está falando? Nada daquilo fazia qualquer sentido. O promotor acrescentou bruscamente. Temos a arma com que o senhor Romano foi ferido. As impressões digitais da mulher estão na arma. Ferido? Então Joseph Romano estava vivo. Ela não matara ninguém. Ela fugiu com o quadro, meritíssimo. Provavelmente se encontra nas mãos de algum receptador a esta altura. Por esse motivo, o Estado solicita que Tracy Whitney seja julgada por tentativa de homicídio e assalto à mão armada, com a fiança fixada em $500.000. O juiz virou-se para Tracy, que se encontrava imóvel, em estado de choque. Está representada neste tribunal? Ela não ouviu. O juiz alteou a voz. Tem um advogado? Tracy sacudiu a cabeça. Não, o que esse homem disse não é verdade. Eu nunca... Tem dinheiro para contratar um advogado? Havia o fundo dos empregados do banco e havia Charles. Eu não, meritíssimo, mas não compreendo. O tribunal designará um advogado para você. Será mantida sob custódia com uma fiança de $500.000. Próximo caso. Espere, isso tudo é um equívoco, eu não... Ela não se lembrou depois de ter sido retirada do tribunal. O nome do advogado designado pelo tribunal era Perry Pope. Ele se aproximava dos 40 anos. Possuía um rosto rude e inteligente, olhos azuis simpáticos. Tracy gostou dele imediatamente. Ele entrou na cela, sentou-se no catre e disse: Você criou uma sensação e tanto para uma mulher que se encontra na cidade há apenas 24 horas. Ele sorriu. Mas tem sorte, é uma péssima atiradora. O ferimento foi superficial, Romano sobreviverá. Ele tirou um cachimbo do bolso e acrescentou: Importa-se que eu fume? Não. Ele encheu o cachimbo de fumo, acendeu, estudou atentamente o rosto de Tracy. Não parece a criminosa comum desesperada, senhorita Whitney. E não sou, juro que não sou. Pois então me convença, conte o que aconteceu, desde o início. Leve o tempo que julgar necessário. E Tracy contou tudo. Perry Pope escutou a história em silêncio, não falando até que Tracy terminou. Recostou-se então na parede da cela, uma expressão sombria no rosto, e disse baixinho: Aquele homem... Não entendo do que eles estavam falando. Havia confusão nos olhos de Tracy. Não sei de nada sobre um quadro. É realmente muito simples. Joe Romano usou-a como bode expiatório, da mesma forma como fez com sua mãe. Você caiu direitinho numa armadilha. Ainda não compreendo. Pois então vou explicar. Romano reclamará o seguro de $500.000 pelo quadro de Renoir que escondeu em algum lugar e receberá. A seguradora ficará atrás de você e não dele. Quando as coisas esfriarem, Romano venderá o quadro a algum colecionador particular e ganhará mais $500.000, graças à sua ingenuidade. Não sabia que uma confissão obtida sob a mira de uma arma não tem valor? Eu acho que sabia. Pensei apenas que se conseguisse lhe arrancar a verdade, alguém poderia iniciar uma investigação. O cachimbo se apagara. Ele tornou a acendê-lo. Como entrou na casa? Toquei a campainha da frente e o senhor Romano abriu a porta. Não é a história que ele conta.
Há uma janela arrombada nos fundos da casa e Romano garante que foi por lá que você entrou. Ele disse à polícia que a surpreendeu a pegar o Renoir. Quando tentou impedi-la, você atirou nele e fugiu. Mas isso é uma mentira, Mas é a mentira dele, assim como a sua casa. Enquanto a arma pertence a você. Tem alguma ideia das pessoas que está enfrentando? Tracy sacudiu a cabeça em silêncio. Pois então lhe contarei os fatos da vida, senhorita Whitney. Esta cidade é controlada pela família Orsatti. Nada acontece por aqui sem a aprovação de Anthony Orsatti. Se quer uma permissão para construir um prédio, pavimentar uma rua, explorar as muralhas, a loteria dos números ou os tóxicos, nem tem de falar com Orsatti. Joe Romano começou como um pistoleiro dele, agora é o homem principal na organização de Orsatti. Ele fez uma pausa, fitando-a com admiração, antes de acrescentar. E você entrou na casa de Romano e apontou-lhe um revólver. Tracy continuou sentada, atordoada e exausta. Finalmente perguntou, acredita na minha história? O advogado sorriu. Você está absolutamente certa. É tanta estupidez que só pode ser verdade. Pode me ajudar? Ele respondeu bem devagar. Vou tentar. Eu daria qualquer coisa para pôr todos eles por trás das grades. São os donos dessa cidade e da maioria dos nossos juízes. Se você for a julgamento, eles a enterrarão tão fundo que nunca mais tornará a ver a luz do dia. Tracy fitou-o perplexa. Se eu for a julgamento? Pope levantou-se e começou a andar de um lado para outro da cela enquanto dizia: não quero levá-la à presença de um júri, porque será o júri dele. Pode estar certa disso. Há somente um juiz que Orsatti nunca foi capaz de comprar. O nome dele é Henry Lawrence. Se eu puder dar um jeito para que ele assuma o caso, tenho certeza de que arrumarei um acordo para você. Não é rigorosamente ético, mas conversarei com ele particularmente. Lawrence odeia Orsatti e Romano, tanto quanto eu. Agora, tudo o que temos que fazer é atrair o juiz Lawrence. Perry Pope providenciou um telefonema de Tracy para Charles. Tracy ouviu a voz familiar da secretária de Charles. Escritório do Sr. Stanhope. Harriet, aqui é Tracy Whitney. Senhorita Whitney, ele vem tentando lhe falar há bastante tempo, mas não tínhamos o seu telefone. A senhora Stanhope está ansiosa em acertar todas as providências para o casamento. Se puder, procure o mais depressa possível. Harriet, posso falar com o Sr. Stanhope, por favor? Lamento muito, Sr. Whitney, mas não será possível. Ele está a caminho de Houston para uma reunião. Se me der seu número, tenho certeza de que ele lhe telefonará assim que puder. Ela não podia deixar que Charles lhe telefonasse para a cadeia. Não antes de primeiro ter a oportunidade de lhe explicar tudo o que acontecera. Eu telefonarei de novo para o Sr. Stanhope. Ela desligou. Amanhã, pensou Tracy cansada, explicarei tudo a Charles. Amanhã. Tracy foi transferida naquela tarde para uma cela maior. Foi-lhe servido um jantar delicioso no Ciala Tors e pouco depois chegaram flores frescas com um bilhete. Ela abriu o envelope e tirou o cartão. Ânimo! Vamos derrotar os miseráveis. Perry Pope. Ele veio visitar Tracy na manhã seguinte. Ela compreendeu que havia boas notícias no instante, em que viu o sorriso em seu rosto. Estamos com sorte, declarou ele. Acabei de conversar com o juiz Lawrence e com Topper, o promotor distrital. Topper protestou furiosamente, mas chegamos a um acordo. Um acordo? Eu contei a sua história ao juiz Lawrence. Ele concordou em aceitar um reconhecimento de culpa de sua parte. Tracy ficou chocada.
Um reconhecimento de culpa? Mas eu não. Preste atenção. Declarando-se culpada, você poupa ao Estado a despesa de um julgamento. Persuadir o juiz que você não roubou o quadro. Ele reconhece o Joe Romano e acreditou em mim. Mas, se eu me declarar culpado, o que eles farão comigo? O juiz Lawrence a condenará a 3 meses de prisão, com... Prisão? Espere um instante. Ele suspenderá a sentença. E você poderá cumpri-la em liberdade condicional fora do Estado. Mas nesse caso eu terei uma ficha policial. Perry Pope suspirou. Se a levarem a julgamento por assalto à mão armada e tentativa de homicídio durante o ato, você pode ser condenada a 10 anos. 10 anos de cadeia. Perry Pope observava pacientemente e acrescentou: só posso lhe oferecer o meu melhor conselho. Já é um milagre o que eu consegui. Eles querem uma resposta agora. Você não precisa aceitar o acordo. Pode arrumar outro advogado e... Não. Tracy sabia que aquele homem era honesto. Nas circunstâncias, considerando o seu comportamento insano, ele fizera tudo o que era possível por ela. Se ao menos pudesse falar com Charles, mas eles precisavam de uma resposta agora. Ela provavelmente tinha sorte de escapar com uma sentença de 3 meses em suspensão. Eu aceitarei o acordo. Tracy teve de fazer muita força para que as palavras saíssem. O advogado assentiu. Está sendo esperta. Tracy não teve permissão de dar qualquer telefonema antes de voltar ao tribunal. Ed Tupper postou-se num lado dela e Perry Pope no outro. Sentado no assento do juiz estava um homem de aparência distinta. Na casa dos 50 anos, o rosto liso, sem rugas, cabelos abundantes e impecáveis. O juiz Lawrence disse a Tracy: o tribunal foi informado que a ré deseja mudar sua alegação de inocente para culpada. Isto é correto? É sim, meritíssimo. Todas as partes estão de acordo? Perry Pope assentiu. Estão, meritíssimo. O Estado concorda, meritíssimo, acrescentou o promotor. O juiz Lawrence permaneceu em silêncio por um longo momento. Depois inclinou-se para a frente e fitou Tracy nos olhos. Um dos motivos para que este nosso grande país se encontre em situação tão lamentável é que as ruas fervilham de vermes que pensam que podem escapar impunes de qualquer coisa. Pessoas que zombam da lei. Alguns sistemas judiciais neste país tratam bem os criminosos, pois não agimos assim na Louisiana. Quando alguém, ao cometer um assalto, tenta matar uma pessoa a sangue frio, achamos que a culpada deve ser punida de maneira exemplar. Tracy começou a experimentar as primeiras pontadas de pânico. Virou o rosto para Perry Pope. Os olhos do advogado fixavam-se no juiz. A ré admitiu que tentou assassinar um dos cidadãos eminentes desta comunidade. Um homem notório por sua filantropia e boas ações. A ré alvejou-o no ato de roubar um objeto de arte, no valor de $500 mil. A voz do juiz tornou-se mais áspera. Pois este tribunal vai providenciar para que não possa desfrutar esse dinheiro. Não durante os próximos 15 anos. É que durante os próximos 15 anos você estará encarcerada na penitenciária meridional da Louisiana para mulheres. Tracy sentiu que algum gracejo horrível lhe haviam impingido. O juiz era um ator selecionado para o papel, mas estava lendo as linhas erradas. Não deveria dizer nenhuma daquelas coisas. Ela virou-se para explicar isso a Perry Pope, mas ele desviou os olhos. Ele arrumava papéis em sua pasta e pela primeira vez Tracy notou que suas unhas eram roídas até o sabugo. O juiz Lawrence se levantara e
começava a recolher os seus papéis. Tracy ficou parada ali, atordoada, incapaz de compreender o que estava lhe acontecendo. Um guarda aproximou-se e segurou-a pelo braço. Vamos embora. Não, gritou Tracy. Não, por favor. Ela levantou os olhos para o juiz e acrescentou. Houve um engano terrível, meritíssimo. Enquanto sentia a mão do guarda lhe apertar o braço, Tracy compreendeu que não houvera qualquer erro. Fora enganada. Eles iam destruí-la, assim como haviam destruído sua mãe.